Na passagem de hoje, contemplamos Jesus realizando o exorcismo de 2 homens, possuídos por demônios, na região dos Gadarenos. Escutemos com atenção os ensinamentos deste evangelho e cuidemos para não criar porcos em nossas vidas. Aconteceu assim. Quando Jesus chegou à outra margem do lago, na região dos Gadarenos, vieram ao seu encontro 2 homens possuídos pelo demônio. Saindo dos túmulos, eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Eles então gritaram: "Que tens a ver conosco, Filho de Deus? Tu vieste aqui para nos atormentar antes do tempo." Ora, a certa distância deles estava pastando uma grande manada de porcos. Os demônios suplicavam-lhe: "Se nos expulsas, manda-nos para a manada de porcos." Jesus disse: "Ide." Os demônios saíram e foram para os porcos, e logo toda a manada atirou-se monte abaixo para dentro do mar, afogando-se nas águas. Os homens que guardavam os porcos fugiram e, indo até a cidade, contaram tudo, inclusive o caso dos possuídos pelo demônio. Então, a cidade inteira saiu ao encontro de Jesus. Quando o viram, pediram-lhe que se retirasse da região deles. O que aprendemos com essa passagem? Antes de tudo, jamais devemos esquecer que Jesus é o único que pode nos libertar dos demônios. É interessante observar que Jesus chegou ao povoado dos Gadarenos que, embora fossem judeus, não respeitavam as tradições judaicas. Como vimos na passagem, eles mantinham uma grande criação de porcos e, como sabemos, os judeus consideravam a carne de porco impura e, por esse motivo, não a consumiam. Podemos inferir que aquela região havia se tornado um território marcado pelo pecado. Os Gadarenos, mesmo sendo judeus, não escutavam a palavra de Deus, nem obedeciam aos preceitos da tradição e das leis de Moisés. Por isso, a criação de porcos representava um negócio contrário à vontade de Deus. Entrando na cena do Evangelho, percebemos que havia ali 2 homens endemoniados que saíam dos túmulos e espalhavam o terror naquela região. Todos tinham medo de passar por aquele caminho. Contudo, quando aqueles homens viram Jesus, foram eles que ficaram aterrorizados diante dele. Aqui encontramos um primeiro ensinamento: o diabo não suporta permanecer na presença de Jesus. Por isso, é tão importante recebermos frequentemente Jesus na Eucaristia. Também devemos rezar, abrir nosso coração e permitir que a luz de Cristo entre em nossa vida, expulsando toda a treva do nosso interior. O Evangelho menciona 2 endemoniados, mas, na realidade, aqueles homens estavam infestados por uma legião de demônios. Os espíritos malignos suplicaram: "Se nos expulsas, manda-nos para a manada de porcos." Quando Jesus permitiu que eles entrassem nos porcos, quis nos deixar um segundo ensinamento muito claro: a destruição é a consequência inevitável de quem convive com o pecado. A criação de porcos era uma atividade proibida segundo as leis judaicas e se tornava ocasião de pecado para muitos em Israel. Além disso, era uma grande manada para um povoado tão pequeno, ou seja, eles não produziam apenas para seu próprio consumo, mas para comercializar em outras regiões, levando ainda mais pessoas a desobedecerem à lei de Deus. Mas devemos prestar atenção ao que aconteceu depois. Os criadores dos porcos correram para avisar os verdadeiros proprietários da criação, aqueles que lucravam com aquele comércio. Quando souberam do ocorrido, pediram que Jesus fosse embora daquela região. Certamente ficaram indignados, porque Jesus havia acabado com o negócio que sustentava seus interesses. E aqui encontramos uma reflexão muito atual. Quantas vezes as pessoas preferem afastar Jesus de suas vidas para não abandonar aquilo que lhes dá lucro, prazer ou comodidade, mesmo sabendo que estão vivendo no pecado? Ao ouvirmos este Evangelho, precisamos nos perguntar: estamos fazendo a vontade de Deus?
ou estamos cultivando algo que nos afasta dele? Hoje, aprendemos quais são as consequências de alimentar o pecado em nossa vida. Por isso, somos convidados a escutar a palavra de Deus e permanecer unidos a Jesus para não darmos espaço à criação de porcos em nosso coração. A consequência do pecado é sempre a morte e a destruição. Mas Jesus é vida. Só Jesus tem palavras de vida eterna. Que o Senhor nos conceda a graça de rejeitar todo o pecado, permanecer em sua presença e caminhar sempre na luz do seu amor. Amém. Quando Jesus entra, as trevas recuam e a vida renasce no coração. Você ouviu mais uma mensagem da Rádio Palavra de Deus em Canção, levando a palavra que transforma, cura e conduz à vida eterna. Se esta mensagem tocou seu coração, inscreva-se, curta e compartilhe com seus familiares e amigos. Ajude-nos a levar a palavra de Deus cada vez mais longe. Rádio Palavra de Deus em Canção, a voz do Evangelho para seu dia.